Olá pessoal, hoje vamos falar emagrecimento, relacionamento de medicina chinesa, acupuntura, com emagrecimento e obesidade, ok? Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou médico de medicina chinesa, eu faço acupuntura em Campinas, mais de 30 anos, eu tenho um canal, tem mais 1.100 vídeos, eu quero, através desse canal, fazer o mundo melhor. Então, quem não inscreve, por favor, inscreve para receber mais vídeos e toca o sino. Bom, na medicina chinesa, a obesidade, a gordura, é um tipo de umidade que causa nessa obesidade e gordura. Então, praticamente, na medicina chinesa, você pode pensar 3 tipos de pessoa que engorda, né? 10% da pessoa, aquela que é inchaço, gordura e inchaço. Então, eles emagrecem, depois incham de novo, mas provavelmente tem a deficiência renal, a meridiana dos rins, e do baço, normalmente, que tem umidade e ainda tem inchaço. Então, nessa tipo de pessoa, você pode optar pelo um tratamento diurético, né? Você tratar a meridiana dos rins, baços e fígado, e a pessoa pode emagrecer. O segundo tipo, mais 10% de pessoas que realmente comem demais. Então, chama gordura sólida, né? A primeiro é inchaço, o segundo tipo é gordura sólida. Gordura sólida é aquela pessoa que come, tem apetite muito grande, e a gordura da pessoa é duro, não é aquela mole. E a pessoa é forte, né? Aquela pessoa, sabe, gordinha e dança, e muito ágil. Nessa tipo de gordura, só tem que diminuir comida, fazer exercício. Diminuir comida e tratar fígado. Ele não tem umidade. Só que 80% das pessoas que corta, que tem gordura, e que tem umidade. Como você sabe que eu tenho umidade ou não, não é? Quando você tem umidade, baço, pâncreas são muito fracos. Essa fraqueza faz com que você sente fadiga, né? Você come, acabou de comer, ainda ficou cansado, né? Não come, fica cansado. Você come, não produz energia. O baço não consegue transformar essa comida em nutrição, em sangue, mas transforma em gordura, né? Ele não consegue eliminar os lixos do organismo. Então, nesse sentido, né, na medicina ocidental, ele pode pensar muito que o intestino preso, preguiçoso ou falta de bactérias boas, né? Existe nessa tipo de teoria que quando você tem boa flora intestinal, normalmente acelera o emagrecimento, né? Isso também pode pensar que o baço, o pâncreas são fracos, né? Que posteriormente fazem o intestino fraco, né? Claro, tem a contribuição genética, né? Mas na medicina chinesa, 80% das pessoas são fadigas, são pessoas obesos úmidos, né? Obesidade úmidos, causa pressão alta, diabetes, nesse sentido. Então, essa umidade, né, que é muito estranho que a gente fala umidade para a pessoa que não que me assiste, muita gente estuda medicina chinesa, tem muitos japoneses que você entende que essa umidade, o que remove essa umidade, são 2 coisas que você pode remover. Você pode ir através da alimentação também, o rim, que eu tirar, né, a umidade, tirar líquido, né, e a linfa pelo baço. O baço que remove essa líquido linfática, né? O rim também remove aquela parte de água dentro do sangue. Então, dessas pessoas que têm obesidade, principalmente de gordura localizada, ele é uma acúmulo de umidade. Imagina se o banheiro está úmido. O que você faz? Né? Você aumenta a temperatura, tirar o excesso de água. Então, isso que a gente precisa fazer para o seu corpo. Você tem que ser mais diurético, né? Não consigo fazer exercício, porque precisa ficar cansado, né? Fadiga. Então, começa a utilizar os alimentos que não são úmidos, que são mais proativos, né? Que são termogênesis, aquela que fazem um organismo circular, acelera. Então, o chá de ginseng, chá de gengibre, né? Catuaba, trigo terrestre, tudo nessas agentes de circulação, circulatório, né? Ele pimenta também
faz com que acelera seu metabolismo e aquece o corpo, né? Quando a gente fala o corpo é úmido, né? Aquelas pessoas que transpiram muito, né? Que não conseguem eliminar nessa umidade, nesses líquidos do seu organismo. Então, você fica muito cansado mesmo comendo, né? E o seu corpo, em vez de transformar essa energia, porque o fígado também é fraco, então ele transforma em gordura para reserva, porque seu passo está muito fraco. Passo pâncreas é a segunda parte de digestão. Você digestou pelo estômago, mas a segunda parte é pancreático. O passo, nessa parte você não consegue digerir. Então você acumula gordura. Pessoal, mas quem são esses alimentos, né? Então, tudo nessas que tem duas maneiras que você vê o rins, pelo passo, você fortalecer seus rins e passo e o seu fígado. Por quê? Porque tem gordura, né? A parte que tudo que tem raiz, tudo que tem tubérculo, nessas são diuréticos, né? Que tem potássio banana, faz com que você diminui. Só que você tem que ativar, tem que circular seu organismo, tem que fazer exercício. Então, mas não estou muito cansado. Tem que mexer, né? Tem que fazer exercício para ele circular, para funcionar. Então, nessa parte que você começa a fazer exercício circular, você começa a usar gordura. Desses aminoácidos que eu sempre falo, é L-carnitina, ele transforma gordura dentro da célula, né? Você usa nessas proteínas, aminoácido, e aí você consegue, pelo menos, movimentar. Mas quando você é uma pessoa muito úmido, né? E você cansa muito, né? O L-carnitina, 500 miligramas, você pode dar um ou dois comprimidos para acelerar essa tal início, tal um startup, né? Tal início para você começa a se movimentar, né? Assim que você começa a movimentar, você toma chá de gengibre, né? Isso é um aquecedor. Então você tem que ter esse alimento de aquecedor. A pessoa fala, mas quais são os alimentos que me engordam? A farinha, queijo, leite, doce, principalmente. Doce é extremamente úmido, né? Tudo que você... Sal, excesso de sal também, porque você tem um líquido, gordura, fritura, conservante, tudo aquilo que não faz parte de alimento, né? Eu falo, não faz parte daqueles prontos, que no supermercado é um tipo de comida pronta, né? Então, tem conservante. Tudo tem conservante, provavelmente vai matar as bactérias boas dentro do seu organismo. Então, começa a movimentar, começa a acelerar o seu metabolismo, evitar nessas comidas úmidas, fazer comida mais fortes, né? Mais estimulantes, mais quentes. Proteína em geral, pode ser carne, são todos quentes. Caranguejo, camarão, peixe também são úmidos. Então, a gente fala mais o yin, né? Um pouco mais yin. Então, nessa situação, você pode ser a proteína mais yang. Mas na alimentação, nas plantas também tem proteína, né? O painço, alpice, grande pico, olapronobis, tem muitas plantas que têm proteína. Então, quando você tem proteína, normalmente é mais como um alimento mais seco, né? O gordura, carboidratos são alimentos mais úmidos. Então, a leite e queijo porque criar mais muco. Então, esse é pior, né? Se você quer realmente... Sabe aquela pessoa emagrece, depois de voltar, e tem gente que faz cirurgia do estômago, depois voltou a engordar tudo de novo, porque é uma acúmula de umidade. Mas se eu estou sentado, sentado também, né? Você está sentado, não está fazendo exercício, você está acumulando gordura também, né? Seu passo não consegue tirar essa umidade dentro do seu organismo, não consegue absorver nutrição correta, não consegue eliminar os lixos, né, do seu organismo. Então, nesse sentido, o emagrecimento, se você está tratando com algum acupunturista, com a médica de medicina chinesa, ou mesmo você, acupunturista, que você trata os seus pacientes, você começa a tratar o meridiano dos rins, dos passos, isso é mais importante, e do fígado, porque você já tem a certa quantidade de gordura, né? Então, nesse tempo, você tem que fazer exercício e diminuir ingestão de quantidade, né? Tem gente que fala assim, eu como um pouquinho,
já engorda. Por quê? Porque tem a absorção maior. Quando o seu passo está fraco, ele não sabe separar, né? Para guardar ou para digerir, né? Para absorver ou para não, ou para excluir. Então, nesse sentido, quanto mais fraco, tem a tendência de guardar mais alimento. Porque quando mais você é úmido, mais você engorda. Mais engorda, fica mais tem a retenção de líquido, ficou mais inchado, né? Tem essa. Então, a pesquisa mostra que 80% das pessoas têm obesidade desse tipo, né? Então, você começa a prestar atenção quando a pessoa começa a engordar, principalmente à noite, começa a comer pizza, né? Depois de 19 horas, 7 horas da noite, jamais. A pessoa vai fim de semana, mas você vai engordar. Aquela pouca coisa que você comeu vai acumular muito mais, né? A noite sempre é leve. Toma uma sopinha, uma salada, né? E almoço, um pouco de proteína, fibra, né? Café da manhã, pode tomar 2 ovos, um copo de suco de laranja ou né, limão, que isso eu recomendo. E assim você já tem uma alimentação, né, nutricionalmente completa. O resto é combustível, né? Você tem que entender, você não pode concentrar, gostar, comer, né? Quem gosta de comer é porco. O ser humano tem que ser mais evoluído, gosta de coisa mais refinado, né? Pelo menos mais refinado do que porco, né? Claro, você pode convidar a seus amigos, fazer culinária, fazer comida gostosa, mas o importante é curtir aquele momento, né? Conversa e come pouca quantidade de boa qualidade de alimento, né? É isso que é importante. Não fazer churrasco, encher, né, bucho. Quando você tem até uns 25 anos, isso ainda não tem problema nenhum, porque se o metabolismo é alto, né? Você não tem essa umidade. Umidade quando você passar, né, de 30 para cá, 40, começa diminuir nessa parte de capacidade de girar. E aí, ou então estresse, né? Estresse depois de 40 tem aquela fadiga adrenal, fadiga crônica, também pode classificar nessa que você está com excesso de umidade, né? Então, quando você mantém o treinamento, dificilmente engordar, mas quando engordou, e aí você começa todos os aspectos, começa a exercício, começa a controlar a comida e começa a diminuir nessa umidade. Então, a acupuntura tem nesse sentido para acelerar seu metabolismo, né? Diminuir o apetite e regularizar seu passo pâncreas, né? Para ele se tornar mais eficiente, mais correto, para não engordar mais, para não acumular mais gordura, né? Então, nesse sentido, se você está fazendo dieta, você fazendo né? Você pode testar, fazer uma acupuntura, né, com quem você confia, e nesse sentido, você pode ver que você pode emagrecer, né? E realmente pé no chão, emagrecendo, não faz aquela safona, né? Muda uma dieta, emagreceu. Depois volta a dieta e engordou de novo, porque você não mudou a origem. Mesmo quem faz a cirurgia do estômago, porque você não melhorou seu passo, não melhorou seu fígado. Você fez um emagrecimento mecânica, né? Tirou um pedacinho do estômago. Depois você acostumou, dilatar de novo, você vai engordar tudo de novo. Então, você não resolveu. A medicina chinesa, a diferença com a medicina ocidental, que você pensa o corpo como um só, como um sistema inteiro. Não pensa somente aquela parte, não é? Se diminuir o estômago, é uma redução mecânica, não é? E depois a pessoa, né, estatística mostra que 70% depois da cirurgia engordou tudo de novo, né? A gente pode ver no TV, tem muitos famosos começar a engordar tudo de novo. Então, começa a tratar por causa, por dentro, né? Por dentro do seu organismo, por um equilíbrio do seu organismo. Então, não é só tratar uma parte, essas duas partes. Você trata seu corpo inteiro, um equilíbrio, tanto física, mental, emocional, não é? Para conseguir esse equilíbrio, ok? Obrigado.